a Deus, esperar o povo entrar, que tem uma mensagem de Deus nesse dia para todos. Que como nós hoje não estamos nas nossas igrejas, muitas igrejas de porta fechada, mas eu não devo parar de ministrar a mensagem do nosso Deus, porque, irmãos, nós como cristãos salvos em Cristo, nós devemos João, Paulo e PDA. Deus abençoe. Que Deus continue guardando você e sua família. Também entrou aqui Tiago Luzimar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E que continue guardando você e toda a sua casa. Então, Marisol Gonçalves, Deus abençoe sua casa também em nome de Jesus Cristo. Eu estou com uma mensagem aqui, irmãos, que eu quero transmitir para os irmãos. Apesar desses fatos todos que está acontecendo, sabemos que antes de tudo isso, Deus tomou inúmeros profetas para alertar o que viria sobre as nações, entendeu? O que viria sobre este mundo. Porque nós estava vendo, irmãos, que Jesus estava sendo blasfemado em várias formas, tanto no sentido carnavalesco, quanto até em cima dos altares de pessoas que não pregaram mais a verdade de Cristo. E agora estamos passando por uma consequência, irmãos. Como todos sabem, nós estamos vivendo na terra do Egito, entendeu? E eu quero deixar essa palavra, irmãos, para os irmãos que Deus tocou meu coração, que está no livro de Êxodos, capítulo 12, verso 29 em diante, que vai dizer assim: E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Irmãos, o que essa palavra está dizendo? Que inúmeras vezes Deus usou Moisés para alertar com sinais, prodígios e maravilhas a Faraó para poder libertar o povo da terra do Egito. Mas só que Faraó, a Bíblia vai dizer que Deus endurecia o coração de Faraó a cada dia, mas não é porque Faraó não queria deixar ir, porque Deus queria mostrar as maravilhas dele para Faraó. Então, irmãos, eu citei nessa parte dessa passagem de Êxodos, capítulo de número 12, que essa seria uma das últimas pragas que Deus iria mandar sobre a terra do Egito. Então, antes disso, Deus ele pediu para que Moisés fosse falar com Faraó que morreria todos os primogênitos, seja do filho de Israel, seja dos egípcios, até os animais. E aqueles que não tiverem, que não estaria com o sangue coberto nas suas casas, o anjo da morte iria passar. Então, irmão, nós podemos ver que essa calamidade que está tendo, irmãos, é semelhante a esses tempos. Primeiramente, antes disso tudo acontecer, Deus ele falou para que Moisés escolhesse alguns homens daquele povo e fosse atrás de bezerro, de ovelhas, de cordeiros, para poder sacrificar aqueles cordeiros e com seu sangue pintar os umbrais as portas das suas casas. E dali Deus ele falou que aquele cordeiro que seria morto, o sangue dos umbrais das suas casas, toda casa que seria marcado pelo sangue do cordeiro, o anjo da morte ele não iria tocar. Mas só que ele falou: Moisés, e esse cordeiro você vai pegar, você vai, você vai assar esse cordeiro e não deixar que nenhum sangue apareça nele. E o que vai dizer? Que ele se reúne você e sua família dentro das suas casas. E com este cordeiro vocês vão ceiar. Vocês vão comer desse cordeiro, você e toda a sua casa, e não deixa sobrar nenhuma carne. E os ossos que sobrarem desse cordeiro, vocês vão queimar a fogo. Entendeu? E todas aquelas casas que não tiverem com o sangue nos umbrais das suas portas, os primogênitos perecerá. Então, irmãos, antes de Deus ele cumprir essa profecia dita a Faraó, ele alertou a Faraó primeiro. Ele alertou os egípcios. Mas só que, irmãos, Faraó, irmãos, ele sempre incentivava o povo, dizendo que nada iria acontecer, que o Deus Sete, o Deus do Sol, que o Deus Amorrá,
que o deus Osíris, não sei, aqueles deuses que eles serviam, iria livrar aquele povo da calamidade. Mas só que, irmãos, aqueles que estavam com o sangue coberto, a primeira coisa que Deus ele falou que ele visitaria a terra. Então Deus ele iria visitar a terra e levar todos os primogênitos. Nós podemos ver que quando chegou às meia-noite, irmãos, o anjo da morte ele passou e ele rodou em várias casas e aquelas que estavam cobertas com sangue do cordeiro ali, o anjo não tocou, mas nós podemos ver que na terra do Egito, que na casa dos egípcios, a maioria perdeu seus filhos primogênitos. E ali a Bíblia vai dizer que houve tão grande lamentação na terra do Egito e que não havia nenhuma casa que chorasse os mortos. O que Deus ele quer dizer, irmãos, através dessa palavra? Que antes dele permitir algo sobre a terra, que antes de Deus permitir alguma calamidade sobre a terra, ele vem avisando de há muitos anos do que iria acontecer. Mas só que, irmãos, sabemos que o povo, irmãos, como ele tem carne corruptível, nós vivemos, irmãos, debaixo de um sistema político e muitas vezes sistema mentiroso. Muitos irmãos não crê. Mas só que a Bíblia vai dizer que Deus constituiu as autoridades governamentais para que nós obedecêssemos esses homens. Entendeu, irmão? Mas nós sabemos também que nesses lugares tem homens de Deus, irmãos, que nos leva, que nos anuncia. Entendeu? Para que nós viemos nos cuidar, nos precaver. Agora nós vemos, irmãos, quantas vezes Deus me tomou em profecia. Muitos não acreditaram na calamidade que iria vir. E agora, irmãos, irmãos, o que está acontecendo, o povo ele sempre vem até mim e fala: Mateus, você se lembra daquela profecia que Deus te tomou, dizendo que viria uma calamidade sobre a terra? Você se lembra daquela visão que Deus te deu, que você viu o povo correndo para cima e para baixo? Irmãos, eu sei a minha vida com Deus. Eu não digo isso no sentido de vanglória, mas no sentido, irmãos, que o próprio Jesus Cristo ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e matam aqueles que lhes são enviados. Entendeu? E aqueles, irmãos, que recebem um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, como diz a Bíblia. Então, irmão, nós estamos aqui na terra. Não é porque nós estamos aqui que não vamos ser imunes a esses ataques. Primeira coisa, que Deus não permite que no mundo não acontece nada se não for por permissão de Deus, irmãos. Agora, irmãos, o mundo está sofrendo pela desobediência, rebeldia e blasfêmia que fizeram contra o nosso Cristo. Desde 2018 até nos tempos antes, irmãos, vocês viram pessoas pulando carnaval, irmãos, arrastando Jesus no chão, o diabo vencendo Jesus. Carnaval de 2019, muitos irmãos blasfemando contra Deus, negócio de parada gay, botando uma mulher estendida numa cruz, derramado no sangue. E agora no carnaval de 2020, botando um bandido, irmãos, na cruz do Calvário, entendeu? Cheio de bala, uma blasfêmia contra Deus. E sabemos, irmãos, que isso vai nos levar, irmãos, para uma direção de juízo. E as pessoas, irmãos, ficaram lá glorificando aquilo, achando que é algo totalmente normal. Algo, irmãos, é só hoje, estamos pulando aqui, vamos curtir aqui, irmãos. Você, irmãos, faz a dívida aqui, mas o boleto chega na tua casa uma hora, irmãos. Entendeu? Uma hora o boleto chega. Você vê que as maiorias que estão perecendo são os primogênitos. Semelhante, irmãos, aqui que a Bíblia vai dizer, só estão morrendo os mais idosos, os mais velhos. E é o que está acontecendo, irmão, na nossa atualidade. É a casa que nós temos. Aquelas casas, irmãos, que não queriam, irmãos, buscar a presença de Deus. Aquelas casas que ficaram, irmão, toda hora resistindo a Deus. Estão pagando preço, irmãos, pela desobediência. Romanos capítulo 1, versículo de número 18 vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os desobedientes. Vai dizer ainda mais, irmãos, e no livro de Isaías, capítulo 26, irmãos, que o próprio Deus, ele profetizou, porque o Isaías, ele é um profeta messiânico, então ele profetizou, ele é um profeta escatológico, não apenas o profeta escatológico, mas como profeta messiânico, que profetizou a vida do Filho de Deus e também o juízo que viria sobre a terra. O que vai dizer no livro de Isaías, capítulo 26, irmãos? Vai dizer, entre e fecha as portas das suas casas, entendeu? Fecha as portas sobre ti, porque Deus envia, até que cessem a praga, porque isso é Deus permitindo sobre a terra, entendeu? Então, irmão, sabemos que todos nós temos que estar debaixo das mãos de Deus. As pessoas esperam Deus pesar a mão para poder acreditar.
acreditar nos seus juízos. As pessoas, irmãos, estavam enchendo o seu ego de prosperidade da terra, irmãos. Que estavam enchendo o seu ego de casa, de carro, de dinheiro, que vai ganhar isso, que vai ganhar isso, mas esquece da justiça de Deus. E quando Deus envia um profeta para anunciar o juízo, o povo já está tão enfadado, irmão, de prosperidade, que quando nós vamos anunciar, meu irmão, a justiça e o juízo de Deus, o povo não crê mais, irmãos. O que o apóstolo Pedro ele falou do capítulo 2, de 2 Pedro, capítulo 2, que nos últimos tempos se levantaria falsos mestres, que estaria no meio de vós, como ovelhas, mas seriam lobos devoradores, comemorariam, banqueteavam, entendeu? Festejavam, mas só que por trás, irmãos, estava levando para a perdição. E muitos irmãos que não recebem a palavra, se lembra da passagem do livro de Daniel, capítulo de número 5 sobre Belsazar? Belsazar, irmão, que exibiu todo o banquete, exibiu aquela luxúria que ele tinha, exibiu, irmãos, mas só que quando ele viu, irmãos, a mão misteriosa sair do incensário, depois daquela blasfêmia toda contra os utensílios de Deus, você vira, irmão, que a Bíblia diz que as pernas de Belsazar começaram a bater uma na outra, ele começou a temer que depois que viu a mão misteriosa. E é assim que o povo tá, irmão. O povo blasfema, o povo brinca, o povo não aceita as verdades. Quando vem a mão misteriosa de Deus, a perna fica tremendo, balançando, cheio de medo. Aí depois quer saber do que Belsazar ele falou. Quer de cifra aquelas escrituras que está no muro do meu palácio. Desfruta de que quem vai quem é que vai saber aquelas escrituras? Chama os sábios, chama os astrólogos, chame os feiticeiros, chame os magos, seja quem for, mas eu quero que traduza essas escrituras para mim. E foram os astrólogos, foram os magos, foram os feiticeiros, foram tudo, e ninguém sabia decifrar o enigma daquelas escrituras para Belsazar. A não ser um que estava naquele palácio que se chama Daniel, mais conhecido como Beltesazar. Então aquele Daniel ele foi até o palácio, ele olhou para aquelas escrituras e começou e Belsazar falou: ó, eu pedi para que todos os astrólogos, eu pedi para que todos os caldeus, eu pedi para que todos eles decifrassem, nenhum deles sabia decifrar. E eu fiquei sabendo que você tem o espírito dos deuses santos. E desde o tempo do meu avô você sempre decifrava essas escrituras. E o que vai dizer Daniel? Esses são os utensílios consagrados por Arão. Entendeu? E ele começou. E o que Deus está falando? Aquele que decifrar, eu cobrirei de púrpuras, eu cobrirei de ouro, de ouro, de cordão de ouro até os pescoços, entendeu? E será o terceiro no meu reino. E o que Daniel falou? Fique com seus presentes, dê a outro, e eu lhe darei a interpretação. Entendeu? E ele começou a falar sobre a glória de Nabucodonosor, que Deus tinha dado para Nabucodonosor, dizendo que Nabucodonosor ele recebeu glória, honra e majestade. Quem quiser matar, ele matava, quem quiser deixar com vida, ele deixava, quem quiser exaltar, ele exaltava. Entendeu? Por isso que ele ganhou respeito de muitos reinos. E o que ele falou ele falou assim, tá, mas me diga a interpretação, Daniel. E o que Daniel falou? E tu, Belsazar, por mais que veste tudo isso, você não se humilhou, entendeu? Não se humilhou. E aqui está a interpretação Mene, Tekel, Parsim, entendeu? Qual a interpretação Mene? Com todo Deus o teu reino e deu cabo dele. Pérez, pesado foste na balança e vi achado em falta. Passim, dividido foi o teu reino e dados aos medos e aos persas. Agora por quê? Por causa da desobediência, por causa da blasfêmia contra os utensílios, por causa da blasfêmia contra as coisas de Deus. Aquele palácio, a Babilônia sofreu, a Babilônia caiu. Foi aí que Deus enviou um servo verdadeiro chamado Dário, que iria obedecer, que queria ver o tamanho, o poder de Deus, iria obedecer e mais à frente iria ser glorificado o nome de Deus através da boca daquele homem. Nós podemos ver inúmeras passagens que Jesus alertou sobre o juízo sobre a terra, aonde muitos, o que Jesus ele falou? Que ele não vem trazer paz, mas espada. E as pessoas, às vezes, nas igrejas, não aceitam mais as verdadeiras palavras. Hoje em dia a gente prega contra o adultério em cima dos altares, prega contra a prostituição, prega contra a fornicação, e o povo não dá mais crédito. Agora por quê? Por causa de pessoas que estão vomitando teologia da prosperidade. Eu tenho conhecimento de teologia também, irmãos. Mas o que isso vai me impedir de pregar a verdade de Deus? O que isso vai me impedir de Deus me usar para você e falar do que vai vir sobre a sua vida? O que a teologia vai me impedir do Espírito Santo de Deus me usar e revelar algo para a tua vida? Não vai impedir nada, irmãos. Então, irmãos, eu digo isso, irmãos,
para que vocês venham obedecer às autoridades constituídas por Deus, do governo. Entendeu, irmão? Se os governos estão falando para você ficar em casa, fique na tua casa, mas a sua casa, ela está coberta com o sangue do Cordeiro. A tua casa está coberta com o sangue de Cristo, irmão. Nenhuma praga vai te alcançar. Ah, irmão Mateus, mas eu tenho fé. Eu tenho fé, irmão Mateus. A fé é sim, mas você tem fé. Mas essa fé não vai impedir que essa praga não chegue até você. Mas você tem que obedecer o que o governo está mandando, porque isso é algo, irmão, de permissão de Deus, irmãos. Então, irmãos, parem com essa rebeldia. Vocês idosos também, que correm risco, o negócio é sério, irmãos. O negócio é sério que está acontecendo e não é brincadeira. O anjo da morte passou na terra do Egito. E o que Deus ele falou? Fica todos, Moisés peça para que esse povo fique dentro das suas casas. Porque o anjo da morte vai passar na terra do Egito. E aqueles que não tiverem com sangue nas suas portas, todo o primogênito vai perecer. E muitos, irmãos, não queriam perder os seus filhos. Entendeu, irmãos? Então, para isso, o povo ele teve que obedecer. Entendeu, irmãos? Porque, irmãos, quando nós falamos umas verdades em cima dos altares, não é para você perecer. Quando nós pregamos a justiça de Deus, não é para você se sentir ofendido. Antes, irmãos, sentir a dor, sentir a espada de Deus na nossa alma, do que a gente perder a nossa alma para o inferno e deixar o diabo vencer, irmãos. Então, irmãos, aqui vai dizer, irmãos, aqui no versículo de número 30 do capítulo 12. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então, irmãos, o negócio está sério, entendeu? O negócio está terrível. Estamos salvos em Cristo, mas nós temos que obedecer, entendeu, irmãos? Vamos praticar a nossa fé, vamos obedecer. Porque não adianta nada, irmãos, desobedecer e você sofrer uma forte consequência. Deus ele vai te livrar sim. Você na tua casa, irmãos, a igreja não é um templo. O templo, irmãos, por enquanto eles estão de porta fechada, mas ninguém pode impedir a tua adoração. Ninguém pode impedir a tua oração. Ninguém pode impedir de você ministrar a palavra nesse momento, irmão. Nós temos que usar essa tecnologia, essa arma do diabo contra ele. Então, irmãos, não esqueça, irmão, da justiça de Deus sobre sua vida. Escapa de por tua vida, irmãos. Jesus ele vai vir julgar a terra. Jesus ele vai vir, irmãos, trazer e pelejar com justiça. Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 11 diante, vai dizer o quê? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama fiel e verdadeiro. E ele veio julgar e pelejar com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas, sobre muitos diademas, e o nome que estava sobre ele, a qual ninguém sabe, senão ele mesmo. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-nos os anjos, seguiram-nos os exércitos do céu, vestidos e montados em cavalos brancos, com roupas de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada. E com ela ferirá as nações e regerá as nações com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E suas vestes, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, isso nos serve, irmãos, para dever de obediência. Se nós estamos salvos em Cristo, nós temos que obedecer todas as suas palavras. Então, irmãos, que essa palavra de Deus venha ficar sobre sua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual. Não estou na igreja nesse momento. A igreja, por enquanto, só está de portas abertas só para orar pelo povo e pedir para o povo sair. Mas só que isso não impede nada de eu pregar, de eu ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Eu estou aqui como discípulo de Cristo. Eu sei que o mundo me aborrece, não gosta do jeito que eu sou, por causa da minha vida com Deus. Mas eu me lembro de uma passagem que o próprio Jesus ele falou: se o mundo vos aborrece, saber que antes do que a vós aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo faria o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, mas antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Então, irmão, nós temos que começar a nos separar. Nós temos que começar, irmãos, a nos unir em oração. Nós temos que começar, irmãos, a buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos, incessantemente, irmão, quanto mais a gente buscava. Nós estamos na nossa casa, nós estamos aonde nós for, mas nós vamos continuar ministrando a palavra. João não estava na ilha de Pátimo, irmão, isolado na ilha de Pátimo. Na ilha de Pátimo que só tinha homem cruel, aleluia, e PDA Maria Paula entrou aqui, pastor Renato, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, estamos juntos em oração,
em nome de Jesus Cristo, Cristiane, Marcos Maria, Helena da Luz, também Deus abençoe a tua vida para a glória de Deus. Então eu estou aqui, irmãos, anunciando a justiça de Deus, aonde, irmãos, que João, irmãos, estava na ilha de Patmos, entendeu? E lá, ele mesmo botou no seu coração, eu aqui, por mais que eu esteja aqui, isolado na ilha de Patmos, eu não vou deixar de ministrar o evangelho de Cristo. Então, irmãos, o que ele botou no teu coração? Eu estou aqui, Jesus falou que me ama, ele falou que eu não morreria até que viesse se cumprir, então vou estar aqui, nem que eu pregue para os animais, entendeu? O César perseguiu ele, entendeu? A perseguição do apóstolo João, e lá ele estava, irmãos, foi a hora que Jesus chamou João, entendeu? Ele falou, João, entendeu? Deu uma visão para João, João, escreve tudo o que você vai ver, porque são coisas que acontecem, coisas que aconteceram e coisas que irão de acontecer. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, ali ele estava sozinho, mas ele não desistiu de pregar a palavra. Entendeu, irmãos? Então, vocês vão ficar isolados na sua casa, sim, mas não deixe o diabo te acomodar. Não deixe o diabo tirar a tua esperança. Não deixe o diabo tirar a tua fé. Não deixe, irmãos, o diabo, irmãos, arrancar a essência do Espírito Santo de Deus que está sobre sua vida. Se Deus constituiu as autoridades do governo, irmãos, para que nós obedecesse, nós temos, irmãos, que obedecer. E porque isso, irmãos, é para o bem, entendeu? Porque tudo opera para o bem de todo aquele que crê. Entendeu, irmãos? Porque se Deus está permitindo isso, Romanos capítulo 1, 18 vai dizer, entendeu? Que nele opera, que dos céus se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entendeu, irmãos? Então, quando isso passar, Deus ele falou que vai trazer um novo avivamento sobre a terra, mas vai ser um último avivamento. Entendeu? O último avivamento, mas ai daqueles que saírem da presença de Deus, viram o tamanho das mãos de Deus. Eu quero trazer um exemplo também, 2018. Teve aquele carnaval que fizeram daqui do diabo arrastando Jesus no chão e o diabo saiu vencedor. Agora eu quero conjecturar algo aqui. Jesus olhou do céu para aquilo, viu que um monte de gente estava, irmãos, rindo, pulando daquela palhaçada que estava acontecendo. E o que Jesus ele falou? E creio eu, assim, a minha visão, ponto de vista de Mateus. Entendeu? Ele olhou do céu e falou assim, já que o diabo é o vencedor deles, já que o diabo me venceu, eu vou deixar essa terra na mão do diabo para essa terra saber o que é ela sem a minha presença. Então, irmãos, Deus ele está mostrando. O que Jesus ele está mostrando se o vencedor de vocês é ele, então fica na mão do vencedor por um tempo. Mas vai ser por um tempo. Para ver o que é vocês sem mim. Entendeu? O que é vocês sem mim? O que é vocês sem minha presença? Entendeu? E ali ele não se voltava apenas, ele não se volta apenas para o cristão, mas para os ímpios. Entendeu? Então você que é ímpio, que está assistindo essa transmissão ao vivo aqui, você que está assistindo essa live, escapa pela tua vida. Deus tem obra na tua vida. Deus quer fazer uma obra na tua vida para que a tua família não venha perecer. Tem ainda esperança dessa pessoa, da sua família que pegou essa praga aí, desse coronavírus, ser curada, porque Jesus Cristo ele é misericordioso. Entendeu? Mas para isso ele precisa de um ato de humilhação seu, irmãos. É só pessoas ímpias que estão perecendo. Até o momento não vi morte de crente algum, irmão, sobre essa praga. Seja na Itália, seja na China. Nenhum irmão em Cristo morreu até agora e não pegou nenhuma enfermidade, irmão. Só pessoas ímpias que estão perecendo com essa praga. E o povo, irmão, não está, irmãos, ligado, não está vendo os fatos. Salmos 30, verso 5, se não me falha a memória, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão voltados justos e seus ouvidos atentos ao teu clamor. Entendeu, irmãos? E vai dizer também, irmãos, que aqueles, irmãos, que se esqueceram de Deus perecerá no fogo do inferno. Está lá no livro de Salmos também, irmãos. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. O inferno é coisa séria, o céu é coisa séria e não é para se brincar. Você que se diz apóstolo, você que se diz pastor, você que se diz presbítero, profeta, anuncia o juízo, as verdades de Deus, porque ele está cobrando nas nações. Por isso tem muita gente perecendo. Sabe o que vai cessar essa praga? É o nosso clamor, é a nossa oração, é a nossa humilhação, é a nossa comunhão com Ele. Sempre perseverar em oração, orar e sem cessar.
Entendeu, irmãos? Então nós devemos se manter firme na presença, alicerçado na rocha. Esforçai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, mas estreita é a porta, o caminho apertado que leva à vida eterna. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, creiam nessas palavras que eu estou te falando. O que o apóstolo Pedro falou em Atos capítulo 2, versículo 28, vai dizer: e disse: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu, irmãos? E tem uma coisa muito séria. Quando João Batista, lá em Mateus do capítulo 3, do versículo 1 e 2, vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, vai dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de levar as tuas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, é algo muito sério que nós temos, irmãos, que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos, irmãos, que pegar isso aqui, irmãos, como livro de vida, de viver ela. Entendeu? O que o apóstolo Tiago ele vai dizer? Não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra. Entendeu? Porque a fé não está pelo falar, por muito ouvir, mas pela palavra de Deus, alguma coisa assim, irmãos. Entendeu? Agora presta atenção nisso. Quando lá no livro de Números, olha só, presta atenção nisso. Livro de Números vai dizer o quê? Que quando aquele povo entrou em desobediência, que quando aquele povo começou a peregrinar no deserto e começou a desobedecer, a murmurar contra Deus e a blasfemar, a Bíblia diz que Deus enviou serpentes abrasadoras sobre o deserto. E muitos foram picados e caíram muitos e morreram muitos naqueles tempos. E o que vai dizer? Que aquele povo chegou até Moisés e falou: Moisés, clama a Deus por nós. Sabemos que pecamos contra Deus. Nos livre dessa serpente, nos livre dessa morte. E Moisés orou a Deus e Deus falou: Moisés, levante uma serpente numa estaca, e todos aqueles que olharem para aquela serpente será curado. Entendeu? No meio do deserto, Moisés levantou. Então a própria Bíblia vai dizer o quê? Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, quer ser curado dessa praga, dessa picada de serpente? Olha para Cristo. Mas, irmão Mateus, a serpente não vai representar Satanás? Serpente não vai representar? Como é que vai olhar para a serpente e ser curado? Irmãos, a Bíblia diz o quê? Que Jesus Cristo ele se fez maldição por nós para nos livrar da maldição da lei. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades de todos os nossos pecados. Se lembra na crucificação que quando ele falou Elohim, Elohim, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Não é porque Deus abandonou Cristo ali. Se abandonou um homem que estava coberto de pecado. Então ali fez uma separação. Entendeu, irmãos? Enquanto Jesus estava coberto de pecado ali, sangrando, entendeu? Não é porque Deus abandonou Jesus. Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Entendeu? Ele abandonou o homem do pecado. Isaías capítulo 59, versículo de número 2. E eis que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então isso ali foi uma profecia que se cumpriu. Como Isaías é um profeta não só apenas escatológico, mas como profeta messiânico, um profeta cristocêntrico, entendeu? Que anunciou que Jesus Cristo ele iria morrer na cruz do Calvário, entendeu? Então ali aconteceu isso, irmãos, entendeu? Então o que vai acontecer? Todos aqueles que olharem para Cristo será curado, entendeu? Porque as enfermidades que estavam sobre Cristo ele tomou, entendeu? Então, irmãos, é isso que Jesus faz. Entendeu? É isso, ele toma sobre si as nossas enfermidades. Não deixe, irmãos, a mídia, não deixe o jornalismo, não deixe, irmãos, as pessoas manipular a tua mente, aterrorizar a tua mente, porque isso tudo é manifestação do inferno.
mas creia no Deus que você serve que pode te livrar dessa praga, dessa chaga mortal. Deus, ele falou, irmãos, há poucos dias, o tempo Kairos, que eu acho que é o tempo, a plenitude do tempo de Deus, entendeu, irmãos? Ele vai cessar essa chaga mortal sobre a terra. Mas isso aconteceu para que vocês, incluindo eu, venha despertar para saber que é Ele que está fazendo e consertando a terra. Está varrendo muita imundícia. E nessa varredura que quando Deus ele vem passear sobre a terra, filho, acontece que nessa palavra a morte dos primogênitos ou aqueles que não estão com sua casa com os umbrais cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, irmãos, de Deus não se zomba, como Eliseu falou para Geazi. De Deus não se zomba. Entendeu, irmãos? Então, se a terra está passando por essa calamidade, não é por culpa de Deus, mas é por culpa nossa. Por culpa do homem que se afastou de Deus. Por culpa nossa, irmãos, que devemos buscar a cada dia e não estamos buscando. Então, irmãos, que a misericórdia de Deus venha nos alcançar. Que a misericórdia de Deus, irmãos, venha, irmão, nos dar força para continuar firme, perseverante. Entendeu? Eu quero deixar mais uma palavra aqui, ó. Que está aqui, ó. Isaías 26. Presta atenção, irmãos. Primeiro, Salmos 91, versículo de número 10. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos vai dizer também que o anjo do Senhor está ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal. 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então isso é um ato de fé. Não fique em desespero. Se Deus permitir querer te levar, dê glória a Deus. Você vai para um lugar melhor do que esse tormento aqui que nós vivemos aqui nessa terra. Então, irmãos, eu quero deixar uma passagem aqui rapidamente, que está no livro de Isaías, capítulo de número 26, em nome de Jesus Cristo, que vai dizer assim, ó, irmãos, ó, presta atenção, versículo 20, 26, versículo 20, vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. É uma profecia, irmãos. Isso aqui não é mentira, isso aqui é verdade. E isso que eu tenho que pregar para vocês. Pregar, irmãos, o que o próprio Deus profetizou desde o Antigo Testamento, desde a da Antiga Aliança, desde o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Torá, Sheon, se não me falha a memória, que Deus já vem falando, irmãos, desde as profecias que Deus falou de Gênesis, capítulo de número 3, entendeu? Que do ventre da mulher sairá um que esmagará a tua cabeça, a cabeça da serpente. Entendeu? Então são profecias, irmãos, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira para que se cumpra sobre a terra. Não devemos blasfemar, irmãos, e apedrejar os profetas. Se os profetas vêm pregando a verdade, uma palavra de conserto, receba essa palavra. O que a Bíblia diz? Que aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, irmãos, é isso que Deus ele vem falando. Isso são derramamentos da ira de Deus sobre a terra. Mas Deus, presta atenção no que eu estou dizendo. Em poucos dias, em pouco tempo, essa calamidade cessará sobre a terra, porque Deus já está preparando o homem para inventar um antídoto feito pela mão de Deus para poder trazer a cura para esta nação. Nós brasileiros não temos uma linhagem médica, uma linhagem de muitos, tipo assim, como lá fora. Mas nós temos algo muito poderoso que é a oração. Nós somos um país laico, um país que temos liberdade para buscar a presença de Deus, irmãos. Então, irmãos, escapa-te pela tua vida e por tua chamada.
Entendeu? Vamos orar, vamos nos unir em oração às meia-noite, às 3 horas da manhã, orar sem cessar, irmãos, continuar clamando que Deus ele vai honrar e vocês vão ver, irmãos, a bênção de Deus. E ele tá assim, ó, pegando a chave, ó, tá consertando a terra, tá consertando a terra, para quando essa praga cessar, irmãos, entendeu, irmãos? Para quando essa praga cessar, haver um novo avivamento, mas dessa vez pregação contra o pecado, denunciando o pecado, a imoralidade. E Deus vai se agradar, irmãos. Não é porque está te matando, não. Mas é porque, irmãos, nós estamos fazendo o que é para fazer. Pregar o verdadeiro arrependimento, para que a glória de Deus venha ser manifesta sobre as nossas casas, as igrejas e sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero estar fazendo uma rápida oração com os irmãos, vou estar encerrando essa live, mas bem breve, talvez amanhã eu estarei fazendo outra live, trazendo mais uma pregação para a sua vida, porque essa é minha missão. Já que não dá na igreja, eu estou dentro da minha casa isolado, eu não estou gripado não, é mesmo? Eu não estou com nada, entendeu? Mas é porque eu tenho que obedecer. Tá, irmãos? Então eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus para a sua vida. Porque eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que estão passando por períodos difíceis e complicados. Mas creem em Deus. Se liguem comigo nos céus em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e Altíssimo Pai, graça te dou em nome do seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Por esse momento, meu Pai, de oração, meu Pai, eu te peço por este povo, meu Pai, que está, Senhor meu Deus, ouvindo, Senhor meu Deus, esta oração. Essa família, meu Pai, que está desesperada, meu Pai. Essa família, Jesus, que está passando por períodos difíceis, meu Pai, na sua casa, na sua família, com medo, Senhor, meu Deus, dessa praga, Senhor. Como a sua palavra acabou de dizer, meu Pai, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Senhor, guarde os idosos, meu Pai, as crianças, meu Deus. Guarde os jovens, meu Pai, os adultos, Senhor. Guarde, meu Pai, até os animais, meu Pai, de cada lar, Senhor, meu Deus. E, Senhor, derrama, Senhor, meu Deus, a tua força, meu Pai, o seu sangue, meu Pai. Que os umbrais dessa casa, Senhor, meu Deus, venha, Senhor, está coberto com o sangue do Cordeiro, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, Senhor, que aqueles povos, ó Pai, eles pintaram os umbrais da sua casa com sangue. E aqueles que estavam, meu Pai, com os umbrais pintados com sangue, meu Pai, o anjo passou, meu Pai, e aquela casa, Senhor, não foi atacada, meu Deus. Eu oro, Senhor, meu Deus, pela cura divina desse povo. Eu oro, meu Pai, pelo livramento que o Senhor pode dar a esta casa. Eu oro, Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha trazer, meu Pai, o avivamento, meu Pai. Estou aqui, meu Pai, como evangelista, meu Pai, como servo dos discípulos seu, meu Deus, para poder, Senhor, meu Pai, anunciar o arrependimento, meu Pai, para este povo, para essa nação, para poder anunciar, meu Pai, as tuas virtudes, Senhor. A tua palavra afirma no livro de 1 Pedro, Senhor, meu Deus, capítulo 2, se não me falha a memória, meu Pai, que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Jesus, eu entrego, meu Pai, esse povo nas suas mãos e que seja feita a tua vontade para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e amanhã estarei novamente com uma live abençoada, pregando a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Amém, amém, Senhor Jesus. Paz, irmãos. Deus abençoe, esteja com Deus, que Deus continue guardando você e sua família. A mim entrou, a mim entrou aqui e Tiago Luzimar. Amém. Orarei por ti, tá, Tiago Luzimar? Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Estarei em oração a partir das meia-noite, 3 horas da manhã, em nome de Jesus. Franci Alcântara, que mora aqui também, aqui perto. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. E de todos vamos orar e Deus acalmar isso, é verdade. Jesus agora estão pagando o preço. Irmão, é verdade que como foi dito aqui nessa live, entendeu? É tudo a ira de Deus, mas vamos insistir em oração, vamos continuar buscando. Que Deus abençoe a tua vida também, esse povo aí de cima, em nome de Jesus Cristo. Geonice Lopes, Deus abençoe. Mônica Costa Santana, Deus abençoe também. Como eu disse, PDA Maria Paula, Pastor Renato, homem de Deus.
Abençoe a sua esposa, a sua família, para a glória do nosso Deus. Cristiane, Marcos, Maria Helena, da Luz e Cristina, Deus abençoe também. Aleluia. Homem de Deus, PDA Maria Paula, homem de Deus, somos homens de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, você que estão entrando agora, eu já terminei essa live. Amém, irmãos? Eu vou estar publicando essa live aqui, mas vocês podem pegar, irmãos, porque foi uma palavra muito poderosa de Deus. Tiago Mendes, Marilene Lopes, amém? Deus, ele vai falar com vocês através dessa palavra. Mas amanhã estarei de novo com uma live abençoada, trazendo a mensagem do nosso Deus. Que Deus abençoe, vamos continuar em oração às meia-noite, para que Deus venha cessar essa chaga sobre esta nação. Amém? A nação brasileira é de Jesus Cristo, e ninguém, irmãos, pode impedir o verdadeiro adorador de clamar ao nosso Deus. Que Deus abençoe para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.